Lula nomeia mais 4 diretores brasileiros para Itaipu Binacional. Os nomes foram divulgados no Diário Oficial da União. O presidente da República oficializou, então, Renato Soares Sacramento como diretor técnico executivo, Luiz Fernando de Lázari como diretor jurídico, Igor Gomes Rocha como diretor administrativo e Carlos Carboni como diretor de coordenação. Eles vão substituir o David Rodrigues Krug, a Mariana Favoreto Tielli, o Paulo Roberto da Silva Xavier e também o Luiz Felipe Kramer Carbonel. O documento traz ainda a exoneração de André Pepitone do cargo de diretor financeiro da executivo da Itaipu, que ficava em vacância. Para esta vaga ainda não há um nome oficialmente confirmado. O Jornal da Manhã já tinha antecipado que De Lázari e Carboni iriam ocupar os seus cargos na usina no começo do mês passado. Agora, a edição extra do Diário Oficial da União confirma, portanto, estes indicados. Antes de ser nomeado para o cargo de diretor técnico executivo, Renato Soares Sacramento foi diretor interino de geração da Eletrobras. Já Luiz Fernando de Lázari é advogado, foi secretário estadual de Segurança do Paraná na gestão de Roberto Requião e fez parte da equipe jurídica do ex-governador durante a campanha eleitoral do ano passado. Igor Gomes Rocha, que vai assumir a diretoria administrativa, é advogado e professor de Direito Público. Carlos Carboni é advogado, filiado ao PT e foi chefe de gabinete da Casa Civil quando a ministra era Gleisi Hoffmann durante o primeiro governo de Dilma Rousseff. O mandato dos novos diretores, assim como do novo diretor-geral brasileiro, o NVR, vai até o dia 16 de maio de 2027. Os membros da diretoria executiva podem ser reconduzidos ou substituídos a qualquer momento pelos governos do Brasil e do Paraguai. Tá, e, portanto, tem um bastidor importante nessa história que tem 2 diretorias ainda não definidas, né? E tem uma briga ali interna do PT para indicar esses nomes. Eles tentaram fazer com que o Lula assinasse todos, mas como há essa disputa que está sendo feita ali nos bastidores, só nomearam os que tinham consenso, Pedroso. Então tem 2 vagas de Itaipu sendo disputadas à tapa. E o bastidor também é que o Requião, que reclamou pra caramba nas redes sociais, queria ser ele o presidente da Itaipu, não conseguiu, né? A Gleisi Hoffmann impôs ali a sua vontade e ajudou o NVR a chegar a esse posto. Ele conseguiu levar uma lasquinha. O De Lázari é o eterno e fiel escudeiro de Roberto Requião, é o nome de Requião na Itaipu. Opa, é o fiel escudeiro, mas para conquistar a cadeira, Mark, ele pediu bênção para Gleisi, tá? Então não pense que foi ali, cota do Requião. Ali na planilha tem ali, amigo do Requião, mas cota da Gleisi Hoffmann. Então é importante a gente entender que o mando, muitas vezes as pessoas olham a Gleisi, pensam, ela ficou desprestigiada. Pelo contrário, ela é uma ministra sem pasta. Tem mandado mais do que muito ministro. Tem mandado, em alguns casos, Mark, em alguns ministérios, desmandado. O ministro fala uma coisa, bate lá na presidente do PT e a coisa às vezes tem que retroagir. Sobre esse bastidor dessas disputas das diretorias vagas, tem ex-deputado disputando, Pedro Guerra, ali já estava imaginando que estaria com o nome contemplado na diretoria financeira, bateu na trave, tem nome ali do Samek ali disputando a cadeira. É uma cadeira boa, Mark, paga bem, às vezes não trabalha tanto, as coisas estão organizadas, é uma empresa que tem ali o monopólio praticamente nessa questão de geração, vende por um preço praticamente tabelado, ou seja, as coisas estão bem organizadas. Então não é aquele trabalho árduo, sabe, que o sujeito tem que transpirar muito. Então tem muita gente brigando para assumir essas 2 cadeiras. Então a coisa tá forte ali e, pelo visto, o caminho é conversar com a Gleisi, tá? Não adianta bater em outras portas, o que tem dado certo é esse tipo de conchave. Mas a Gleisi perde algumas também, viu, Pedroso? Olha, com a Haddad lá, ela perdeu aquela questão dos impostos, ela também perdeu outras disputas que travou no governo. Então é um xadrez político ali, né? Perfeito. Opa, ela perdeu essa do Haddad, mas o Haddad está quase ficando, como diriam alguns, ali na esplanada dos ministérios, porque ele leva, mas não leva direito. Dentro dessa questão agora do novo arcabouço fiscal, ele tem sofrido várias derrotas, mas você tem razão. Naquela disputa com a reoneração dos combustíveis, ali o Lula bancou o que o Haddad falou, mas tem sofrido, hein? O que o Haddad tem sofrido em Brasília, o que eu converso com as pessoas, não está no gibi. Então, vale aguardar a cena dos próximos capítulos, porque a Gleisi segue batendo nele nos bastidores, que é impressionante. Você tá com dó dele, Pedroso? Nenhuma. Então tá bom. O Haddad, ele apanha dos 2 lados, né? Ele apanha do mercado, porque ele não consegue entregar o que o mercado quer. Aliás, o mercado muito preocupado. A situação econômica do Brasil eu tô tentando achar um termo aqui para adjetivar, viu? Ela é complicadíssima, para não dizer outra coisa, né? Ela é periclitante.
Veja o que aconteceu com a Bolsa semana passada. Na quinta-feira, né, uma das baixas históricas. O mercado está muito preocupado. Eu vi ali uma pesquisa esses dias de algumas federações, Pedroso, chega a 98 o número de empreendedores no Brasil que não acreditam que a gente está em um bom caminho econômico. 98%. Você vê o tamanho do problema. E daí o Haddad, ele não consegue fazer entregas para o mercado, né? Cadê a âncora fiscal? Cadê a âncora fiscal? Já viu várias promessas. Até agora nada. Ele não consegue indicar o diretor do Banco Central. Mandou lá 6 nomes para escolher 2. Aí você pergunta para ele, mas quem que vai ser? Não, veja, ele nem sabia, ele não sabe o que está fazendo. Então, ele apanha do mercado por isso e apanha do PT também, porque ele tenta fazer algumas entregas para o mercado que o PT é contra, e ele apanha do PT também. Sabe o que é o problema disso? É gente incompetente. Que daí ele não é visto como um técnico pelo mercado e é visto como um traidor pelo PT. Fica no meio do caminho. Ninguém engana o tempo inteiro, Pedroso. Já diziam os mais antigos, a verdade sempre prevalece. E vai prevalecer nesse caso. E não adianta o pessoal ficar morando em conto de fada, achando que vai imprimir dinheiro, vai ter PEC da transição toda a vida para poder seguir gastando. A conta vem. A conta vem, não adianta esse pensamento infantil, que é o que está acontecendo. Agora, sabe o que me surpreende? Eu lembro da campanha. O PT todo dizia, fique tranquilo, o teto de gastos é horrível, mas nós temos a solução. Lá na Fundação Perseu Abramo, nós fizemos estudos, convocamos especialistas e a gente tem aqui, ó, assumindo, a gente vai apresentar dia 27 de março e nada, Mark. Nem um rascunhinho, assim, para colocar para as pessoas debaterem, nada. Apresentaram ali em salas fechadas, em alguns momentos tomaram um passa-rapaz. Foi isso que aconteceu. O Lula ia para a China, não foi mais. Estão querendo antecipar, mas ninguém está discutindo a sério nada. Então a gente tem que se preparar para mar agitado, para dizer o mínimo. Quem estava sofrendo ali na sexta-feira com a Bolsa sabe que não foi para cardíaco. Sabe que essa doença do Lula, e a gente deseja aqui a pronta recuperação do presidente, mas ela causou problemas e soluções no governo. Soluções porque muita gente do PT estava dizendo que ele estava falando demais. Pode ver, o Lula ficou mudo depois da besteira que falou na última quinta-feira, né, que era uma armação lá, aquela questão da Polícia Federal que investigava o PCC. Ele ficou mudo e vai ficar mudo pelos próximos dias. Mas, ao mesmo tempo, muitas das coisas que têm que ser resolvidas e não eram, tinha muleta, ele vai pra China na volta. Na China na volta. Então tinham que ganhar 2 semanas aí. 2 semanas é muita coisa no mundo político, muita coisa. As pessoas chegam a um cargo ou são derrubadas deles em 2 semanas. E aí perderam essa muleta agora. Ficou aqui. Ele tá despachando, inclusive, nomeou o pessoal da Itaipu do hospital. Então, né, tem ali bônus e ônus essa doença do Lula e essa não ida dele para a China. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer. Lula nomeia mais 4 diretores brasileiros para a Itaipu Binacional. Os nomes foram divulgados no Diário Oficial da União. O presidente da República oficializou, então, Renato Soares Sacramento como diretor técnico executivo, Luiz Fernando de Lázari como diretor jurídico, Igor Gomes Rocha como diretor administrativo e Carlos Carboni como diretor de coordenação. Eles vão substituir o David Rodrigues Krug, a Mariana Favoreto Tielli, o Paulo Roberto da Silva Xavier e também o Luiz Felipe Kramer Carbonel. O documento traz ainda a exoneração de André Pepitone do cargo de diretor financeiro da executivo da Itaipu, que ficava em vacância. Para esta vaga ainda não há um nome oficialmente confirmado. O Jornal da Manhã já tinha antecipado que De Lázari e Carboni iriam ocupar os seus cargos na usina no começo do mês passado. Agora, a edição extra do Diário Oficial da União confirma, portanto, estes indicados. Antes de ser nomeado para o cargo de diretor técnico executivo, Renato Soares Sacramento foi diretor interino de geração da Eletrobras. Já Luiz Fernando de Lázari é advogado, foi secretário estadual de Segurança do Paraná na gestão de Roberto Requião e fez parte da equipe jurídica do ex-governador durante a campanha eleitoral do ano passado. Igor Gomes Rocha, que vai assumir a diretoria administrativa, é advogado e professor de Direito Público. Carlos Carboni é advogado, filiado ao PT e foi chefe de gabinete da Casa Civil quando a ministra era Gleisi Hoffmann durante o primeiro governo de Dilma Rousseff. O mandato dos novos diretores, assim como do novo diretor-geral brasileiro, o NVR, vai até o dia 16 de maio de 2027. Os membros da diretoria executiva podem ser reconduzidos ou substituídos a qualquer momento pelos governos do Brasil e do Paraguai. Tá, e, portanto, tem um bastidor importante nessa história que tem 2 diretorias ainda não definidas, né? E tem uma briga ali interna do PT para indicar esses nomes. Eles tentaram fazer com que o Lula assinasse todos, mas como há
disputa que está sendo feita ali nos bastidores, só nomearam os que tinham consenso, Pedroso. Então tem 2 vagas de Itaipu sendo disputadas à tapa. E o bastidor também é que o Requião, que reclamou pra caramba nas redes sociais, queria ser ele o presidente de Itaipu, não conseguiu, né? A Gleisi Hoffmann impôs ali a sua vontade e ajudou a NVR a chegar a esse posto. Ele conseguiu levar uma lasquinha. O De Lázari é o eterno e fiel escudeiro de Roberto Requião, é o nome de Requião na Itaipu. Opa, é o fiel escudeiro, mas para conquistar a cadeira, Mark, ele pediu bênção para Gleisi, tá? Então não pense que foi ali, cota do Requião. Ali na planilha tem ali, amigo do Requião, mas cota da Gleisi Hoffmann. Então é importante a gente entender que o mando, muitas vezes as pessoas olham a Gleisi, pensam, ela ficou desprestigiada. Pelo contrário, ela é uma ministra sem pasta. Tem mandado mais do que muito ministro. Tem mandado, em alguns casos, Mark, em alguns ministérios, desmandado. O ministro fala uma coisa, bate lá na presidente do PT e a coisa às vezes tem que retroagir. Sobre esse bastidor dessas disputas das diretorias vagas, tem ex-deputado disputando, Pedro Guerra, ali já estava imaginando que estaria com o nome contemplado na diretoria financeira, bateu na trave, tem nome ali do Samec ali disputando a cadeira. É uma cadeira boa, Mark, paga bem, às vezes não trabalha tanto, as coisas estão organizadas, é uma empresa que tem ali o monopólio praticamente nessa questão de geração, vende por um preço praticamente tabelado, ou seja, as coisas estão bem organizadas. Então não é aquele trabalho árduo, sabe, que o sujeito tem que transpirar muito. Então tem muita gente brigando para assumir essas 2 cadeiras. Então a coisa tá forte ali e, pelo visto, o caminho é conversar com a Gleisi, tá? Não adianta bater em outras portas, o que tem dado certo é esse tipo de conchavo. Mas a Gleisi perde algumas também, viu, Pedroso? Olha, com a Haddad lá, ela perdeu aquela questão dos impostos, ela também perdeu outras disputas que travou no governo. Então é um xadrez político ali, né? Perfeito. Opa, ela perdeu essa do Haddad, mas o Haddad está quase ficando, como diriam alguns, ali na esplanada dos ministérios, porque ele leva, mas não leva direito. Dentro dessa questão agora do novo arcabouço fiscal, ele tem sofrido várias derrotas, mas você tem razão. Naquela disputa com a reoneração dos combustíveis, ali o Lula bancou o que o Haddad falou, mas tem sofrido, hein? O que o Haddad tem sofrido em Brasília, o que eu converso com as pessoas, não está no gibi. Então, vale aguardar a cena dos próximos capítulos, porque a Gleisi segue batendo nele nos bastidores, que é impressionante. Você tá com dó dele, Pedroso? Nenhuma. Então tá bom. O Haddad, ele apanha dos 2 lados, né? Ele apanha do mercado, que ele não consegue entregar o que o mercado quer. Aliás, o mercado muito preocupado. A situação econômica do Brasil eu tô tentando achar um termo aqui para adjetivar, viu? Ela é complicadíssima, para não dizer outra coisa, né? Ela é periclitante. Veja o que aconteceu com a Bolsa semana passada. Na quinta-feira, né, uma das baixas históricas. O mercado está muito preocupado. Eu vi ali uma pesquisa esses dias de algumas federações, Pedroso. Chega a 98 o número de empreendedores no Brasil que não acreditam que a gente está em um bom caminho econômico. 98%. Você vê o tamanho do problema. E daí o Haddad, ele não consegue fazer entregas para o mercado, né? Cadê a âncora fiscal? Cadê a âncora fiscal? Já viu várias promessas. Até agora nada. Ele não consegue indicar o diretor do Banco Central. Mandou lá 6 nomes para escolher 2. Aí você pergunta para ele, mas quem que vai ser? Não, veja, ele nem sabia, ele não sabe o que está fazendo. Então, ele apanha do mercado por isso e apanha do PT também, porque ele tenta fazer algumas entregas para o mercado que o PT é contra, ele apanha do PT também. Sabe o que é o problema disso? É gente incompetente. Que daí ele não é visto como um técnico pelo mercado e é visto como um traidor pelo PT. Fica no meio do caminho. Ninguém engana o tempo inteiro, Pedroso. Já diziam os mais antigos. A verdade sempre prevalece. E vai prevalecer nesse caso. E não adianta o pessoal ficar morando em conto de fada, achando que vai imprimir dinheiro, vai ter PEC da transição toda a vida para poder seguir gastando. A conta vem. A conta vem, não adianta esse pensamento infantil, que é o que está acontecendo. Agora, sabe o que me surpreende? Eu lembro da campanha. O PT todo dizia, fique tranquilo, o teto de gastos é horrível, mas nós temos a solução. Lá na Fundação Perseu Abramo, nós fizemos estudos, convocamos especialistas e a gente tem aqui, assumindo, a gente vai apresentar dia 27 de março e nada, Mark. Nem um rascunhinho, assim, para colocar para as pessoas debaterem, nada. Apresentaram ali em salas fechadas, em alguns momentos tomaram um passa-rapaz,
foi isso que aconteceu. O Lula ia para a China, não foi mais, estão querendo antecipar, mas ninguém está discutindo a sério nada. Então a gente tem que se preparar para mar agitado, para dizer o mínimo. Quem estava sofrendo ali na sexta-feira com a Bolsa sabe que não foi para cardíaco. Sabe que essa doença do Lula, e a gente deseja aqui a pronta recuperação do presidente, mas ela causou problemas e soluções no governo. Soluções porque muita gente do PT estava dizendo que ele estava falando demais. Pode ver, o Lula ficou mudo depois da besteira que falou na última quinta-feira, né, que era uma armação lá, aquela questão da Polícia Federal que investigava o PCC. Ele ficou mudo e vai ficar mudo pelos próximos dias. Mas, ao mesmo tempo, muitas das coisas que têm que ser resolvidas e não eram, tinha muleta, ele vai pra China na volta. Na China na volta. Então tinham ganhado 2 semanas aí. 2 semanas é muita coisa no mundo político, muita coisa. As pessoas chegam a um cargo ou são derrubadas deles em 2 semanas. E aí perderam essa muleta agora. Ficou aqui. Ele tá despachando, inclusive, nomeou o pessoal da Itaipu do hospital. Então, né, tem ali bônus e ônus essa doença do Lula e essa não ida dele pra China. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer.